Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse daqui é o desafio de leitura de 30 minutos por dia de um Hellis Mortal. E no 10º dia do nosso desafio, nós conseguimos ler mais uma obra. Nós lemos Trabalhos e Dias de Hesíodo, tradução de Christian Werner, da editora Edra. Para quem não assistiu o vídeo anterior, o primeiro livro do nosso desafio, primeira obra concluída, foi A Teogonia, de Hesíodo, esse livro aqui, também com tradução de Christian Werner, da mesma editora. E eu gostaria de começar pelo texto contido na capa do livro. Trabalhos e Dias, Hesíodo. Mas a mulher tirou a mão à grande tampa do pito e os espalhou. Para os homens armou agruras funestas. Lá mesmo só esperança na casa inquebrável ficou, dentro do pito, sob as bordas, e não porta afora voou. Deixou tombar antes a tampa do pito, pelos desígnios do porta-égide Zeus junta nuvens. Outras 1000 coisas funestas erram entre os homens, pois plena é a terra de males, pleno o mar. Doenças para os homens de dia, outras de noite, espontâneas vagam, levando males aos homens em silêncio, pois tirou-lhes a voz o astucioso Zeus. Assim, é impossível escapar da mente de Zeus. Se queres, o outro relato para ti vou esboçar, bem e com destreza, e tu o lança em teu juízo, como de origem igual são deuses e homens mortais. De ouro, a primeiríssima linhagem de homens mortais foi feita pelos imortais, que têm morada a Olímpia. Isso tem na capa do livro esse texto, e uma coisa que eu achei interessante, ele narra a história de Pandora liberando todos os males para a humanidade. E uma coisa que eu não tinha percebido nessas edições da editora Edra é em relação à capa. Ela tem um jarro grego desenhado, ó. Na Teogonia também há um jarro, e no Trabalhos e Dias tem um outro jarro. E como nós podemos notar aqui, já no primeiro verso, é citado a palavra pito, mas a mulher tirou a mão à grande tampa do pito. Pito é o nome desse jarro grego que é, que é ilustrado na capa do, dos dois livros de Hesíodo traduzidos pelo Christian Werner pela editora Edra. E originalmente nos mitos de Hesíodo, os males da humanidade eles estão selados dentro de um jarro, dentro desse pito. Mas, modernamente, foi se estabelecido que os males da humanidade estavam dentro de uma caixa. É uma coisa interessante para se ter em mente, que lá na antiguidade ninguém usava caixas para guardar coisas. Esse grande jarro, esse pito, era usado para guardar coisas importantes, como azeite de oliva, como grãos, porque ele conservava, mantinha uma certa temperatura, geralmente era mantido enterrado. Ele conservava os grãos por muito tempo. E dentro desse jarro foi que Pandora recebeu os males da humanidade, que ela abriu o jarro e espalhou tudo. Um detalhezinho muito oportuno para ser observado em relação a essas capas dos dois livros, tanto da Teogonia quanto do Trabalhos e Dias. Mas vamos à nossa leitura. No relato anterior, eu resolvi falar muito de improviso, e esse relato eu vou mudar um pouquinho aqui, eu vou fazer algumas leituras.
Vamos começar pelo início da obra. Mais uma vez, era uma obra cujo objetivo era ser cantado para um público, já que no período clássico, nas cidades gregas, não era comum que as pessoas fossem alfabetizadas. A leitura não era um meio de transmissão de conhecimento comum. A leitura era uma coisa muito restrita. Eu diria até que circunscrita ao plano da administração pública. Somente coisas muito importantes eram registradas, mesmo porque não se dispunha de meios fáceis para registrar, né? O papel que nós conhecemos hoje, que nós podemos ter facilmente acesso, ele não existia naquele tempo. Eu não sei o que era usado na Grécia, se eram papiros ou pergaminhos, o que seja, ou talvez até tábuas de argila, como era usado na Mesopotâmia. Não sei dizer, mas o que eu sei é que os materiais não eram simples. A escrita ela se dificultava principalmente por causa do meio material onde ela seria registrada. E como nós sabemos, os cantos clássicos, os rituais religiosos, a cultura ela era passada através da oralidade. E os poetas rapsodos, eles cantavam esses épicos, muitas vezes em apresentações que duravam dias. E todas as apresentações começavam com um hino às musas, louvando e agradecendo pela inspiração, porque delas provinha toda a inspiração do conhecimento. Não existia a ideia de autoria, todo conhecimento era inspirado pelas musas. E assim começa também os trabalhos e os dias. Musas da Piéria, que com cantos glorificam, vinde e narrai de Zeus, vosso Pai louvando. Ele torna igualmente homens mortais, ignotos e insignes, falados e ignorados devido ao grande Zeus. Pois fácil fortifica e fácil ao forte limita, fácil ao ilustre diminui e ao sem lustre avulta. Fácil endireita o torto e ao arrogante seca. Zeus troveja no alto, que a morada superior habita. Então, esses são os versos que louvam as musas. E logo em seguida, a, a obra nos conta sobre, sobre a existência de duas famílias de brigas. A deusa, a deusa Eris, como, como no primeiro relato, eu achei interessante aqui que a maior parte dos deuses que são narrados aqui, na tradução do Christian Werner, o nome deles são traduzidos e eu acho isso um acerto muito grande. Inicialmente me trouxe uma dificuldade, porque eu já meio que conhecia, já tive contato com a mitologia grega com os nomes originais. Mas o Christian Werner teve a brilhante sacada de traduzir a maioria dos nomes originais gregos para os nomes que eles significam. O que faz muito sentido, já que esses mitos eles tentam explicar o mundo. Então, um grego, quando ele escutava Eris, ele não estava igual nós, falantes de língua portuguesa aqui no Brasil, escutando um som bárbaro. Quando ele escutava Eris, o que ele estava escutando era a palavra briga. Por isso que eu acho que deve ser uma experiência fantástica ler em língua original esses versos. Mas vamos prosseguir aqui. Que no início existiam duas famílias de briga, narrados aqui no verso 12 e 13, ainda na primeira página. Olha, há duas, uma aprovaria quem a entendesse, a outra é mais censurável. São de ânimo bem distinto. Então, há duas brigas e uma não é boa, mas a outra é. Uma é indesejável e a outra é desejável. E no verso 14,
nós vemos, nós temos aqui o que a indesejável faz. Pois esta, a guerra danosa e a discórdia amplia. A outra, a desejável, no verso 20, nós temos, deixa eu ver, eu acho que eu me enganei aqui. Deixa eu ver. A desejável, verso 20, 15, 16, 17, 18, 19. Ela até mesmo o inapto instiga ao trabalho. Bem, se uma é danosa e amplia a discórdia, e a outra até, até o inapto instiga ao trabalho, então é bem interessante, né? Como uma deusa, ela sempre vai estar atuando sobre os homens, seja instigando a discórdia, seja instigando ao trabalho. Mas uma é indesejável, outra desejável. Então, aqui fica claro que nós estamos diante de uma mesma força que ela pode agir de duas formas sobre o ser humano. E então, a partir de contar que existem duas famílias de briga, o Exildo ele passa a dar os conselhos ao irmão dele. Por quê? Porque ele também teve uma briga com o irmão. Ele dá conselhos ao irmão dele, Perses, que pela natureza do relato de Trabalhos e Dias, dá para perceber que seria um irmão mais novo, porque a forma como o Exildo fala dá a entender que ele está ensinando alguém que tem menos experiência que ele. Então ele passa a dar conselhos ao irmão, e nós vemos isso aqui nos versos 27 e 28. Tu, ó Perses, isso deposita em teu ânimo, e a briga sádica não te afaste o ânimo do trabalho. Ou seja, ele já está instigando aqui, olha, nós brigamos, mas não ceda ao canto da má briga. E assim vai prosseguindo. Ele dá conselhos ao irmão dele e fala aqui da briga que eles tiveram pela herança. Nos versos 29 até o verso 38. Então vamos ver o que ele fala sobre a briga que eles tiveram. E a briga sádica não te afaste o ânimo do trabalho, espreitando contendas e sendo ouvinte de assembleia. Isso daqui ele está dizendo assim, Perses, tu não fica procurando nos tribunais, olhar o que está acontecendo, o que estão disputando nos tribunais. E por aí vai seguindo. Pouco se preocupa com contendas e assembleias quem dentro não encerra suficiente sustento. Ou seja, quem fica procurando muitos tribunais é porque espera ganhar mais dentro dos tribunais do que o próprio trabalho. E continua. Quem dentro não encerra suficiente sustento sazonal que a terra produz, o grão de Deméter. Tendo-se disso fartado, contendas e discórdias, ampliarias, mirando bens alheios. Outra vez não te será possível agir assim, mas agora decidamos a contenda com retos juízos. Os que de Zeus são os melhores. Então, aqui o Zildo segue contando. Ô Perses, tá, a gente já brigou no tribunal, mas não te fia muito nisso, não. Larga isso daí e procura trabalhar. Procura conquistar o grão de Deméter e te afasta da má briga. Por que ele fala isso? Ele diz, isso traz consequências. E lá, e mais na frente, ele vai e continua seguindo por esse caminho. Aqui, ele vai narrar a famosa história do que ficou conhecido para nós como Caixa de Pandora,
mas que agora nós sabemos que não era uma caixa, era um pito onde coisas importantes eram guardadas, como mantimentos, como tesouros, como outras coisas importantes. Geralmente vasos que eram mantidos enterrados, os pitos. Então, na história de Pandora, nós vamos ter uma ideia de como é que se desenvolve aqui esses conselhos que Exildo está dando ao seu irmão Perses, que na verdade, se nós formos imaginar, era um ato público, um ato religioso, era uma festa, era um evento local que reuniam pessoas para ouvir o cantador cantar as histórias inspiradas pelas musas. Então, aqui ao mesmo tempo que essa história é usada de pretexto para dar um conselho para o Persis, nós temos que imaginar que quem estava recebendo essa história era uma plateia que, em um ato de celebração, também recebia aquilo para a própria vida deles. Então vamos ver o que diz a famosa história de Pandora. A Pandora, nós temos aqui nos versos 54 a 58. Nós começamos aqui com uma fala de Zeus, filho de Jápeto, no caso, Prometeu. Filho de Jápeto, supremo mestre em planos, regozijas após o fogo roubar e meu juízo iludir. Para ti mesmo e homens vindouros, grande desgraça. Ou seja, Zeus está lamentando aqui porque Prometeu enganou ele, roubando, né? E se sentia ao máximo ali, sem saber que para ele o que ele tinha roubado era, era grandes desgraças, tanto para ele, que foi o autor intelectual do fato, quanto para as pessoas que se beneficiaram do ato que ele cometeu. Aí, ah. E eu acho interessante essa fala de Zeus. Olha, para ti mesmo e homens vindouros, grande desgraça. Eu a eles pelo fogo darei um mal, com que todos se deleitarão no ânimo, seu mal abraçando. Ou seja, o resultado daquilo é que eles receberiam um mal que para eles pareceria um bem, que eles iam receber com muita, com muita alegria. Isso daqui me lembra exatamente o que aconteceu com a chegada de Helena de Esparta em Troia. Ela foi recebida como um grande bem, mas que levou a um grande mal. Será que isso é um tema recorrente nos clássicos da Grécia Antiga? Eu me pergunto isso. E, e essa é a sentença de Zeus. Os humanos receberam, na verdade, um mal que parecia um bem. E é falado de Pandora também. Logo em seguida, Pandora aparece nos versos 77 a 82. Versos 77 a 82. Em seu peito, o condutor matador de serpente. Mentiras, contos solertes, em um modo finório. Arranjou pelos desígnios de Zeus grave ressou. Nela discurso pôs o arauto dos deuses, e nomeou essa mulher Pandora, porque todos que têm morada Olímpia deram-lhe um dom, desgraça dos varões come grãos. Ou, ou seja, Pandora foi uma mulher. Aqui é como está sendo tratado que no início a raça dos homens foram criadas, mas eram somente homens. A mulher ela foi criada depois, após Prometeu roubar o fogo dos deuses e dar aos homens. Zeus criou com muitos, com todos os dons dos outros deuses, a mulher e deu aos homens ao que eles receberam.
aquilo que ele já falou, né, seria recebido como um grande bem, o grande mal que eles estavam recebendo. Isso daqui é semelhante a um outro mito religioso. Se vocês estiverem ligados, vocês vão lembrar que mito é. Seria mera coincidência? Eu acho que esse povo antigo, todos eles se conversavam e contavam histórias diferentes para narrar algo com o mesmo sentido, o mesmo ensinamento, o mesmo tipo de informação que eles queriam passar. Então nós temos aqui de Pandora. E nós temos também aqui falando sobre Prometeu e Epimeteu, nos versos 77 a, até 88. Comedores de grãos. É a continuação aqui. Mas após o íngreme ardil, impossível completarem, a Epimeteu, o pai enviou o glorioso matador da serpente, veloz mensageiro dos deuses. Eu acho que aqui eles estão falando de Hermes. Com o dom, e Epimeteu não pensou no que lhe dissera Prometeu. Nunca um dom aceitar de Zeus Olímpio, mas reenviá-lo de volta, para não se tornar um mal aos mortais. Aqui nós temos duas figuras, Prometeu e Epimeteu. Prometeu é aquele que faz planos, e Epimeteu é aquele impossível, que age sem pensar. Impossível. Erro. Erro básico, palavras semelhantes. É o impulsivo, aquele que age sem pensar. É o inconsequente, o afoito, o precipitado. O Epimeteu, ele recebeu o dom de Zeus e esqueceu que Prometeu tinha dito para ele. Cuidado com os dons que Zeus dá. Recusa. Manda de volta. E Epimeteu recebeu. E só depois ele se deu conta de que já que estava com grande mal e que ele não podia mais devolver. Assim é impossível escapar da mente de Zeus. O que eles dizem aqui que é basicamente assim, se tu fizer alguma coisa em segredo, achando que está sendo muito esperto e que ninguém vai saber, não faz diferença, porque Zeus, ele tem conhecimento de tudo. Ninguém pode escapar da mente de Zeus. E um outro mito é contado aqui, é a história da linhagem dos homens. Os homens, quando eles foram criados, eles eram iguais aos deuses, com a diferença que eles eram mortais. É dito que foram criadas 5 raças, 5 linhagens de homens. Aqui no verso 112, nós temos, nós temos o início dessa narração, que eles existiram na época de Crono, quando reinava no céu. Como deuses viviam, com ânimo serenoso. A edição do livro aqui está com uma palavra estranha, que pode ser tanto sereno como serenoso, porque falta uma letra. Mas vamos entender com um ânimo sereno. Viviam como deuses viviam, com ânimo sereno, afastado de labores, longe da agonia. Nem a infeliz velhice havia, e sempre iguais, nos pés e mãos, apraziam-se em festejos, longe de todos os males. Morriam como por sono subjugados. Toda a benesse possuíam. O fruto que produzia o solo fértil espontâneo era farto e restrito. Contentes e em paz, gozavam dos grãos com muita benesse. Ou seja, a primeira raça, a primeira linhagem de homem, que é dito por Hesíodo que ela foi feita de ouro, era a raça de ouro. Eles viviam bem
recebiam todas as benesses dos deuses e morriam como se tivessem dormido. Essa raça, ela desapareceu. Depois que ela desapareceu, uma segunda linhagem de homens foi criada pelos deuses. É dito que essa segunda linhagem já é feita de prata. É a linhagem de prata. E nós temos aqui um pequeno relato dela nos versos 144. Versos 144 a 155. Essa é a de bronze, 130. 130 a 139. Então vamos lá. Eram criados divertindo-se, grande tolo em sua casa, mas ao se tornar jovem e alcançar o pico da juventude, pouquíssimo tempo viviam, com aflições pela insensatez. Violência iníqua eram incapazes de conter, recíproca, nem servir aos imortais queriam, ou sacrificar nos sacros altares dos ditosos, norma dos homens pelos costumes. Esses então, Zeus Cronida, ocultou-os com raiva, pois honras não deram aos deuses ditosos que ocupam o Olimpo. Eu acho que eu omiti algum verso, porque é dito que a juventude, a infância deles durava 100 anos, mas a idade adulta, depois que eles já estavam maduros, durava pouco, porque eles se matavam. Se matavam, eram preguiçosos, não cuidavam das tradições e não honravam os deuses. Foi o próprio Zeus que acabou com essa segunda raça, a raça de prata. E uma terceira linhagem de homens foi criada, que é dita que a linhagem de bronze, agora sim, a partir do verso 144, é dito que de Ares importavam funestos e atos violentos, pão não comiam, com ânimo decidido de adamanto, inabordáveis, grande força e mãos intocáveis, dos ombros nasceram sobre os membros robustos. Deles eram brônzeas as armas, brônzeas as casas, e com bronze obravam. Negro ferro não existia, e eles, subjugados pelas mãos uns dos outros, rumaram à casa bolorenta do Hades gelado, anônimos, embora assombrosos. A eles a morte negra levou, e largaram a fúlgida luz do sol. E assim terminou a terceira raça de bronze. Eles eram guerreiros, eram basicamente bárbaros que se matavam pelo bronze. E ainda, depois dessa, uma quarta raça foi criada. É dita que era uma raça melhor, que foi a raça dos semideuses, dos heróis. Essa quarta raça, nós temos um breve relato dela aqui nos versos 160 e 161. Semideuses, a estirpe anterior, sobre a terra sem fim. Destruíram-lhes guerra danosa e prélio terrível. Ou seja, era aquela raça que, que nos poemas clássicos é, eram lembrados. Aquiles, Heitor, Hércules, Odisseu, todos aqueles heróis que eram lembrados na antiguidade, eles pertenciam a uma raça que foi especial, mas foi a raça anterior que já tinha acabado. E essa raça, é dito que ela foi os que não tiveram fim pela morte, eles foram levados para morar nos confins do mundo, no oceano que rodeia ao mundo, numa terra, numas ilhas, com todas as benesses de Zeus. E para lá, além do mundo, eles habitam. E a raça atual, que é a raça que o próprio poeta pertence, é a quinta raça. É dito que é uma raça
é a raça, é, a linhagem, a linhagem atual é a linhagem de ferro, e que não é uma raça muito boa. Eu não sei quanto tempo eu deixei a minha tela apagada, mas eu vou continuar aqui. E aqui eu tenho um garotinho falando comigo. Depois a gente resolve isso, tá? E vamos continuar falando aqui da quinta raça. A quinta raça nós temos um breve relato dela nos versos 176. Verso 176. De fato, agora a linhagem é de ferro. Nunca de dia se livrarão da fadiga e da agonia, nem à noite, extenuando-se. Os deuses darão duros tormentos. Todavia, para eles, benesses se juntarão aos males. Zeus destruirá também essa linhagem de homens mortais, quando ao nascer tiverem cães nas têmporas. Cães, no caso, quer dizer cabelos brancos, já ao nascerem. E continua: nem o pai semelhante aos filhos, nem os filhos a ele, nem anfitrião a hóspede. E companheiro a companheiro, nem irmão será querido assim como no passado. Aos genitores, tão logo envelhecerem, desonrarão, usando palavras duras. Deles se queixarão, terríveis, ignorantes do olhar dos deuses. Nem eles, aos genitores idosos, vão retribuir a criação. Justos nas mãos, um aniquilará a cidade do outro. Não haverá gratidão pelo honesto, nem pelo justo, nem pelo bom. E mais, ao feitor de males, a violência do varão irão honrar. Justiça estará estará nas mãos, e respeito não haverá. E o mal lesará o homem melhor, enunciando discursos tortos sobre os quais jurará. E inveja a todos os homens agoniados, cacofônica, seguirá, sádica, horripilante. Então, rumo ao Olímpio, da terra largas rotas, após encobrir a bela pele com capas brancas, para junto da tribo dos imortais irão, deixando os homens. Deixarão aflições funestas aos homens mortais. Defesa não haverá contra o mal. Ou seja, aqui é dito que a raça atual também vai ser destruída pelos imortais quando ela se degenerar totalmente, quando os filhos já não se parecerem com os pais, quando esses não honrarem mais os pais, quando eles forem velhos, quando a mentira sobrepujar a verdade, assim o mundo vai ser destruído pelos deuses. Ou seja, aqui Hesíodo está usando de, de uma espécie de parábola para dar um ensinamento que é importante manter a tradição, honrar os pais, a esposa honrar o marido, que os filhos devem parecer com os pais quando eles são filhos daqueles pais, né? E não filhos é, frutos do adultério enganoso. E, e mais para frente é falado aqui das consequências da injustiça. Verso 265. O verso 265 nos diz que a si mesmo faz mal o varão que faz mal a outro. E no verso 274 até o 276, nós temos: Tu, ó Perses, lança estas coisas em teu juízo, e ouve a justiça e esquece a força de todo, pois este costume para os homens o cronida apontou. Ou seja, todos os costumes, a justiça, o trabalho, a honra, a verdade, foi o que Zeus
organizou para dar ordem ao mundo. Quando ele se tornou pai dos deuses, o, o rei entre todos os deuses, e todos os deuses aclamaram ele como aquele que era capaz de dar segurança e justiça a todos, foi porque ele organizou a justiça, a honra e a verdade. E assim ele aconselha o irmão dele: olha, Perses, tu é novo, tu já brigou no tribunal e tu tentou conseguir coisas que não são honradas, tentou usar de mentiras, tentou subornar os juízes, mas não continua agindo assim. Porque com a degeneração dessa raça, ela vai ser totalmente destruída pelos homens e esse vai ser o fim que tu vai encontrar. E ao mesmo tempo, quem escutava essa história estava escutando também o mesmo conselho que Exildo estava dando ao seu irmão Perses, que a gente não sabe aqui se era uma pessoa de verdade ou se era uma pessoa fictícia contada como um tipo de função poética para que se prosseguisse naquele ensinamento ali. E a partir disso, e ele passa a exortar o irmão dele a procurar o rumo do trabalho. E eu diria que trabalhos e dias é o que, a partir daí, Exildo vai passar a narrar. Olha, para tu ter uma boa vida, trabalha. Quando passar as estações, vai ter uma estação que tu vai precisar descansar. Quando for frio, quando o sol aparecer, tu vai ter que plantar. Tenha bois, tenha teus próprios bois, o teu arado para tu não precisar pedir do vizinho e perder o tempo de arar a terra. Se case numa determinada idade boa, escolha bem uma, uma esposa para que ela não seja uma maldição para ti, assim como foi Pandora. E ele vai fazendo dando uma série de conselhos que norteiam a vida do homem comum para que ele tenha uma vida boa. Porque é muito fácil, ele diz, conseguir os males do mundo, mas as benesses elas são difíceis de serem conseguidas, só podem ser adquiridas com grande esforço. E eu diria que essa é, é a grande mensagem que nós temos aqui em Trabalhos e Dias de Exildo. Eu vou ficar por aqui, eu não tenho ideia de quanto tempo já se passou desde que eu comecei a falar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu, pelo menos, gostei muito aqui desses livros. Eu comecei a ler, eu concluí esses dois livros, A Teogonia, Trabalhos e Dias, a partir da leitura de umas edições que, na verdade, eu não procurei. Eu fui até a livraria, pedi livros de Exildo, eles tinham essa edição lá e eu peguei. Confesso que eu não conhecia nada do trabalho do tradutor, do Christian Werner, que a partir de agora eu tenho em mais alta conta, um tradutor fantástico. Eu vou falar até do que eu pensei assim. Eu tive uma estranheza quando eu vi aqueles nomes dos deuses originalmente em grego que eu conhecia serem traduzidos. Pensei assim, será? Cara, isso tá muito estranho. Mas era como se ao mesmo tempo eu estivesse conversando com o autor, com o tradutor, e ele me dissesse: se acalma, tu ainda é muito novo. Só continua e tu vai entender. E foi o que aconteceu, cara. Eu realmente acho que foi uma sacada de gênio a tradução dos nomes. E eu tenho em alta estima esse tradutor, Christian Werner. E Exildo também foi eu diria que foi uma leitura fantástica para mim. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu e que vocês possam pegar essas obras e terem um- uma facilidade melhor de acompanhar isso, porque eu confesso que antes de ler, eu tinha a ideia de que eu teria uma grande dificuldade para ler, e não sei se por mérito do tradutor ou pela própria maturidade que eu já tenho hoje, eu consegui ler com uma certa tranquilidade. Bem, esse foi meu relato. Eu vou ficar por aqui e o próximo livro que nós vamos ler, eu acredito que seja a Ilíada. Esperem novos resultados. Já se passaram 10 dias e vamos rumo aos 365 dias. Tchau, pessoal.